Meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor esteja nos vossos lares, no vosso coração. Eu quero deixar uma meditação da palavra de Deus, está inserida na epístola de Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 7, versículo 24. E Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O capítulo 7, aqui a partir do versículo de número 7, Paulo está falando algumas coisas interessantes. Paulo fala de uma luta interior com a luta exterior. Paulo fala acerca da lei do pecado e da lei do espírito. Paulo fala da nossa velha natureza. E o versículo de número 24, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Era comum, na época de Paulo, uma palavra que os romanos trouxeram dos povos bárbaros e adaptaram uma lei chamada lei da necroforia. Esta lei da necroforia, ela consistia em algumas coisas. Primeiro, se uma pessoa, um assassino, ele tirou a vida de alguém, a lei da necroforia dizia que o corpo dele tinha que ser amarrado ao corpo da vítima. Ele era primeiro chicoteado, e depois a sua carne sangrando era amarrada à carne do defunto, nus. E aquela carne podre, aquela pessoa morta ia apodrecendo. Eles eram amarrados boca a boca, pés a pés, corpo a corpo. A ferida dele na ferida daquele que foi assassinado. De maneira que aquela pessoa ia apodrecendo e amarrado ao assassino. Os vermes que saíam de dentro da pessoa assassinada entravam naquela pessoa viva. Era uma forma cruel de castigo. Mas Paulo, ele aqui não está falando sobre... E nem tampouco Paulo era um assassino, não. Paulo está falando da velha natureza. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará da minha velha natureza? De maneira que eu estou amarrado a ela. É tão forte isso, que Paulo lhe disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Paulo entendia que há uma guerra dentro de nós. E eu costumo dizer que existem dois gigantes dentro de nós, e aquele que nós mais alimentamos é o que vence. Se você alimenta muito a tua carne com o pecado, com as coisas erradas, é o que vai vencer, é o pecado que vai vencer na tua vida. Mas se você alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, com a oração, com meditação, com louvores, com coisas boas, o teu espírito vai estar fortalecido e a tua carne vai ser subjugada. Paulo, ele disse: miserável homem que sou. Nós somos miseráveis, homem, nós somos falhos, nós somos pequenos. Quem nos livrará do corpo da nossa velha natureza? Existe alguém que pode nos livrar. O nome dele é Jesus Cristo. E antes mesmo de estarmos manietados, amarrados à nossa velha natureza, nós estamos amarrados a Cristo, estamos ligados a Ele. Fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós éramos jambuzeiro bravo e hoje estamos enxertados na oliveira. Interessante é que muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, nós nos achamos bons, nós nos achamos melhores. Não, nós não somos melhores do que ninguém. O mesmo pecado que guerreia nos corpos dos nossos irmãos, com a vida daqueles que estavam dentro da casa de Deus e saíram, a mesma luta interior que eles tinham e não conseguiram vencer, nós também temos. Nós só vamos conseguir vencer através da palavra de Deus. Olha só que interessante a palavra de Deus. Paulo, o versículo 25, ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos que dar graças a Deus por Ele. Por quê? De maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, ou seja, sou servo da lei de Deus. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Cuidado. Fortaleça-se na lei de Deus. Fortaleça-se na palavra. Fortaleça-se na oração. A necroforia espiritual existe. Nós estamos amarrados à nossa velha natureza. Mas nós somos fortalecidos em Cristo. Que Deus venha nos dar sabedoria e entendimento de que em Cristo somos mais do que vencedores, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida.
louvemos a Ele, adoremos a Ele. Que nós possamos nos fortalecer, sabendo que Paulo, ele disse no capítulo 8, versículo 35 aqui: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ei, você não é derrotado, você é vencedor. Existe um hino que diz: campeão, vencedor, você é vencedor, você é campeão. Entenda uma coisa, é natural, é normal a lei do pecado guerrear dentro de nós, mas tem uma coisa, tem alguém aí dentro chamado Espírito Santo que te fortalece, que te dá graça, que te dá alegria, te dá força, que te levanta, que te faz vencer. É Ele contigo. Deus abençoe a tua semana, meu querido. Miserável homem que somos, quem nos livrará da nossa velha natureza? Eu respondo: o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a graça de Deus, a misericórdia, a força que vem do alto sobre nossa vida. Você é servo dele? Então seja abençoado. Um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém.